Fala pessoal, tudo bem? Você que vai fazer a prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Está se preparando, está estudando, está chegando aquele momento que nós vamos colocar em prática os nossos conhecimentos. Então eu vou disponibilizar até a data da prova várias aulas curtinhas, resumidas, para você fazer a sua revisão aqui no meu canal, o canal Professor Luiz Dudu. E nós vamos começar então com um tópico muito importante, só questões da Quadrix, História da Educação. Vamos fazer um resuminho, depois a gente parte então para as questões. Vem comigo. História da Educação no Brasil é dividida em alguns períodos. Né? Então, nós temos aí o período colonial, nós temos o período do Império e o período da Primeira República, o período republicano e suas reformas, e, posteriormente, o período contemporâneo. Ok? Então, aqui no período colonial, nós temos como característica o quê? Vou pegar aqui o marca-texto para ficar melhor. Nós temos aqui o período dos jesuítas, de 1549 a 1759, período em que se fundaram os colégios com foco no quê? Na catequese, com a finalidade de catequizar os índios e de europeizá-los. Isso acontece durante o período colonial. A expulsão dos jesuítas acontece em 1759, através do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, já insatisfeito com o trabalho dos jesuítas, e ele entendeu que os jesuítas já não cumpriam mais o papel deveriam cumprir em relação à coroa portuguesa, então expulsou eles do Brasil, começa então um processo de educação laica, sem vínculo com a religião. E aí nós temos então as famosas reformas pombalinas, com a formação de escolas régias e um ensino mais laico. O ensino mais laico, você já sabe o que é o ensino sem a presença é o ensino sem a presença da religião. Então, falou de educação laica pela primeira vez no Brasil. Estamos falando de quem? Estamos falando do Marquês de Pombal, estamos falando das reformas pombalinas durante o período colonial. E aí, o período colonial no Brasil, ele vai até 1808, período da chegada, 1808, período da chegada da família real ao Brasil. E vai se estender até 1821. 1822, então, é o período da independência do Brasil. Esse período aqui vai ser conhecido como período joanino. E é aqui, então, que as primeiras escolas militares, as primeiras escolas de medicina serão criadas no Brasil. Logo após isso, nós temos então o governo de Dom Pedro I e a Constituição de 1824, também conhecida como a Constituição da Mandioca. E o que ela traz referente à educação? Ela vai reconhecer a educação, né, como um direito, mas um direito de acesso restrito. Ou seja, se era restrito a quem? Era restrito apenas às elites. Era restrito apenas às elites, ok? Então, durante o período do Império, a educação brasileira era restrita apenas às elites. A lei de 1827 cria as primeiras normas para as escolas primárias, ou seja, o ensino primário, que tinha como foco aqui a alfabetização. O período do Império ele vai se estender até o governo de Dom Pedro II. Tá? Então nós vamos ter o período de Dom Pedro I, né, o primeiro reinado, logo depois nós vamos ter o período regencial, então as reformas ocasionadas por Dom Pedro I elas vão continuar durante o período regencial, claro que é com algumas dificuldades, porque você não tem mais a figura do imperador, tá? Então isso traz algumas dificuldades, e depois o governo de Dom Pedro II. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos o período colonial, que tem como característica o ensino tradicional, ok? O ensino tradicional vinculado aos jesuítas e à catequese dos indígenas. Depois nós temos a expulsão dos jesuítas aqui, ó, 1759, com o Marquês de Pombal, e aí, finalmente, vem, então, a ideia de uma educação laica, tudo bem?
uma educação sem a presença do Estado. Aí vem o período joanino, que está entre período colonial e o período imperial. Dom João VI, fugindo das guerras napoleônicas, vem para o Brasil com toda a máquina pública portuguesa, se instala aqui e cria as primeiras escolas militares, as primeiras escolas de medicina. A Biblioteca Real é criada também nesse período, então a educação começa avançando com a criação desses órgãos. 1822, 7 de setembro de 1822, independência do Brasil, Dom Pedro I, então ele vai reconhecer na Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil, a educação como um direito, só que esse direito era restrito, não era o direito a todas as pessoas, não era o direito a todos os trabalhadores, nem aos escravos, né? Lógico, era um direito às elites. E com a lei de 1827, vem as primeiras escolas primárias que tinham a finalidade de alfabetizar, ok? Logo após isso, olha lá na tela, nós temos então a Primeira República. E a Primeira República ela vai acontecer a partir de 1889 a 1930, ok? 1989, proclamação da República, 1930, início do governo de Vargas, né? Então nós temos aqui um ensino de caráter o quê? Olha lá, nós temos um ensino de caráter elitista ainda, com uma forte presença da exclusão social e um alto índice de quê? Um alto índice de analfabetismo, apesar da implantação de escolas primárias que tinha a intenção de propagar, ensinar ao povo a ler e escrever. Tá? Essa é a finalidade. Okay? Então, na Primeira República, nós vamos ter dois nomes importantes aqui. O Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Okay? Então, característica da educação nesse período era uma educação elitista. Já em meados de 1930, nós vamos ter o início da Era Vargas. Golpe de Vargas. E aí Vargas chega ao poder. E aí nós temos aqui o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que cai muito em prova e com toda certeza pode aparecer aí na sua. O Manifesto dos Pioneiros da Educação, que tem como principal idealizador Anísio Teixeira. Tá? Defendia uma escola o quê? Pública, gratuita e laica, sem a presença do Estado. Então, olha lá, o governo Vargas, de 1930 a 1945, criou o Ministério da Educação. Aqui nós vamos ter Gustavo Capanema como ministro da Educação e uma certa valorização dos profissionais da educação durante esse período. A LDB de 1961, que foi a primeira lei de diretrizes de base da educação nacional, tinha a proposta de orientar como a educação brasileira iria acontecer durante esses períodos, durante um ano específico, durante um período de médio a longo prazo. Né? Em 1961, nós estamos batendo na porta aí da ditadura civil-militar brasileira. Então, olha lá na tela novamente. Aí nós temos, então, o famoso período quê? Nós temos aí o famoso período contemporâneo. A educação contemporânea, como característica, teremos aí a ditadura civil-militar de 64 a 85, então que nós vamos ter 21 anos de ditadura. Principal característica educacional desse período, forte influência do tecnicismo. Dentro da psicologia da educação, estange a psicologia da educação, o tecnicismo ele acaba sofrendo influência do behaviorismo, os modelos comportamentais de educação. Ou seja, o que era isso? Nós temos uma educação voltada para quê? Uma educação voltada para o mercado, olha aqui, ó, trabalho. Então você cria um modelo comportamental. Por isso ela sofre então essa influência do behaviorismo, isso já no período contemporâneo. Vem a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã, e ela prevê, então, a educação como direito de todos. Dever do Estado, mas também dever de quem? Dever da família. Também dever da família. A LDB de 1996, já no governo de Fernando Henrique Cardoso,
vai estruturar a educação básica, colocando ela onde? Colocando ela nas suas etapas e nos seus níveis. E aí vem a BN60 em 2017 e 2018, que vai definir as aprendizagens essenciais dos alunos em todo o país. Quais são os desafios relacionados à educação atual? Olha lá na tela. Nós temos desigualdade, evasão escolar, inclusão, a nossa inclusão que não integra, né? Nós temos uma perspectiva de inclusão, mas essa inclusão não integra. Ok? Os meios digitais e a valorização docente. Tudo bem? Vamos ver como é que isso aqui cai em prova? Vamos lá? Olha aí para você essa questão de número 1. A história da educação brasileira é marcada por uma série de rupturas e mudanças. Até aqui tá certo, meu povo? Tá certinho. Quais são os períodos aqui? Período colonial, que rompe com o período imperial, que rompe com o período republicano, que rompe com quem mais? Com o período contemporâneo. Ok? Cada período desse aqui é um período de mudanças, tá? Período de mudanças e rupturas, refletindo os desafios enfrentados pelas políticas educacionais. E aí, questão certa ou errada? Essa questão aqui está certinha, ok? Questão de número 1, certa. Olha a questão 2. Durante a redemocratização, se eu estou falando de redemocratização, eu estou falando de qual período? Já no período contemporâneo, na ditadura, final da ditadura militar. Para ser mais específico, falando de 1985, com a reabertura política no Brasil. Vai acontecer a partir do governo Geisel e vai até o governo do João Batista Figueiredo. Então, durante a redemocratização do Brasil, a discussão sobre educação pautou-se especificamente em questões pedagógicas, diretamente ligadas à escola e à sala de aula. Especificamente a questões pedagógicas, não. Tá? Houve outras discussões, como questões estruturais, como questões sociais, como a superação de um modelo tecnicista, ok? Então, portanto, essa questão de número 2 aqui, galera, ela está ok, certo ou errada? Essa questão aqui, ela está errada, ok? Questão de número 2, ó, pode marcar aí no seu material, questão número 2, erradinha, tudo bem? Vamos lá? Questão de número 3, com base nos pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica, avalie a afirmativa, olha lá, a afirmativa a seguir. A escola é responsável pela transmissão do conhecimento elaborado, sistematizado, correto. Como conhecimento espontâneo, aí aqui errou. Então vamos lá? Nós estamos falando da pedagogia histórico-crítica. Pedagogia histórico-crítica é de quem? De Demerval Saviani. E o que Demerval Saviani fala sobre a pedagogia histórico-crítica? Nós temos que analisar a história da educação a partir da sua perspectiva histórica, da sua construção histórica, sempre com um olhar crítico, identificando essas rupturas e mudanças que vão acontecendo ao longo da história da educação. Então, para Saviani, assim como para José Carlos Libani, o conhecimento a ser passado para o aluno é um conhecimento que deve ser sistematizado e elaborado, previsto aonde? Previsto nos currículos. Previsto nos currículos. Mas esse conhecimento ele vai influir sobre o quê? Sobre a crítica, ele influi sobre a crítica, sobre a formação crítica do aluno e também sobre a questão social. Ou seja, a pedagogia histórico-crítica em nenhum momento fala de conhecimento espontâneo, ok? Por isso essa questão de número 3, ela está certa ou ela está errada, meu povo? Ela está errada. Pode marcar aí no seu material, questão de número 3, questão errada. Tudo bem? Olha lá na tela, questão de número 4. O compromisso da educação deve ser com a transformação da sociedade. O compromisso da educação deve ser com a transformação da sociedade, correto. E não com a reprodução das relações vigentes. E aí, meu povo, questão certa ou questão errada? Questão muito, muito, muito mais do que certa. Uai, professor. Opa. E por que ela está certa?
Adivinha para mim por que ela está certa? Vamos lá? O compromisso da educação deve ser com a transformação da sociedade, correto? Esse é o compromisso da educação. Chamamos isso aqui de quê? De educação emancipatória. Educação emancipatória, tudo bem? E não com a reprodução das relações vigentes. Essa reprodução das relações vigentes, nós estamos falando o quê? Da manutenção do status quo. E é isso mesmo. A sociedade atual, a educação atual, não deve estar alinhada com a reprodução das desigualdades, com a reprodução das relações vigentes, tradicionais, estruturais, racismo estrutural, discriminação estrutural e todas as coisas que prejudicam as relações sociais brasileiras. Então, por isso que essa questão está ok, meu povo? Certa. A educação tem um compromisso. O compromisso da educação deve ser com a transformação da sociedade e não com a reprodução das relações sociais. Quando ele fala com a reprodução das relações sociais, ele está falando do quê? Ele está falando da visão tradicional. Por isso essa questão ela está ok? Essa questão está certinha. Tudo bem? Partiu? Vamos lá para a próxima. Questão de número 5. Olha lá para você. O período colonial brasileiro. A educação predominantemente centrada na, olha lá, ó, catequese jesuítica, visava a doutrinação, o quê? Doutrinação moral e religiosa. Sendo que a sua supressão, com a expulsão dos jesuítas em 1759, através do Marquês de Pombal, né, resultou em uma lacuna instrucional, que somente seria parcialmente suprimida pelas reformas pombalinas, caracterizadas por uma tentativa de, olha aqui, ó, secularização e centralização do ensino. Essa questão está certinha. Lembre-se que no período jesuítico, o ensino tinha característica o quê? Ele tinha característica religiosa, com dois objetivos: catequizar os índios e transmitir a cultura europeia a esses índios. Tudo bem? Nesse sentido, então, quando o Marquês de Pombal propõe, aí nós vamos ter o Marquês de Pombal, ele vai propor uma educação o quê? Uma educação laica. Uma educação laica quando ele rompe com a educação religiosa jesuítica. Então ele propõe uma educação laica. Educação laica você já sabe que é aquela educação sem um vínculo do Estado. Então as reformas pombalinas, caracterizadas por uma tentativa de quê? De secularização e centralização do ensino. Centralização do ensino, no sentido de que ele estaria centralizado no interesse da coroa portuguesa. Por isso, questão de número 5, certinha. Olha lá na tela para você. Próxima questão. A Constituição Federal de 1988 e a subsequente LDB de 1996 consagraram a educação como direito subjetivo inalienável. Lindo. Devendo ser ofertada pelo Estado de forma uniformemente padronizada, desconsiderando as especificidades regionais, na esteira de uma concepção homogênea e centralizadora do processo educacional. E aí, meu povo, certo ou errado essa questão? Nós temos aqui inúmeros erros, tá? Então vamos lá, essa questão aqui ela está errada. Tá errada. Então vamos lá, vamos de novo. A Constituição Federal de 1988 e subsequente LDB de 96 consagraram a educação como direito subjetivo inalienável, devendo ser ofertada pelo Estado de forma uniformemente padronizada. Não, pessoal, padronizada aqui, se for padronizado, nós estamos falando dele no sentido tradicional. No sentido tradicional. Aí não, né? Nós estamos falando da Constituição Cidadã de 1988. Então, a Constituição Cidadã, ela tem uma perspectiva o quê? Marxista. Tá? Ela tem uma perspectiva marxista, então ela nega esses princípios tradicionais, né? Essa uniformização e essa padronização. Desconsiderando, aí não, as especificidades regionais, nunca deve se levar em consideração as especificidades regionais, tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, todos esses estados, todas essas regiões com seus respectivos estados, têm características específicas
cujo a educação brasileira na LDB e na BNCC devem levar em consideração o quê? Devem levar em consideração suas especificidades, ok? Na esteira de uma concepção homogênea, não, pessoal. De uma concepção que heterogênea. De uma concepção heterogênea, ok? Centralizadora, errado mais uma vez, do processo educacional. Por isso essa questão ela está ok? Por isso essa questão ela está errada, ok? E com isso, então, nós terminamos esse bloco sobre história da educação. A próxima aula já está aí na tela para você, você sabe o que a gente vai tratar. Cai muito em prova e quando cai, confunde pra caramba, que é filosofia da educação. Então, me aguarde, porque eu vou voltar com filosofia da educação para você. Forte abraço e uma excelente preparação para você.